Presença hoje no programa do Dr. Teuda Jorge Oliveira, médico, advogado, médico veterinário, e a gente vai discutir aqui um problema, zoonoses, mas além de zoonoses, mosquitoses. A gente vai falar aqui do mosquito da dengue, de pombos, vai falar de bairros que têm piscinas ainda, casas abandonadas, tudo. Aqui em São Luís a coisa está horrível nessa questão da pandemia, da dengue, que não é pandemia, perdão, da dengue. E também vamos conversar sobre a epidemia de pombos. Que mal isso faz para a gente aqui em São Luís, que proliferou. Nos últimos tempos a coisa aqui está muito feia. Vara dos interesses difusos e coletivos de São Luís intervindo, decisão, carroça, tem de tudo. Mas a gente não vê essa coisa ser resolvida, esses problemas serem resolvidos. Bem, eu quero registrar que estive essa semana que passou na Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e recebi do promotor de justiça, do promotor especializado, Dr. Ronald Carvalho, essa cartilha, muita audiência, muita confusão, muita gente levando para o Ministério Público, problemas desnecessários, que poderia ser resolvido no condomínio, poderia ser resolvido com o seu vizinho, poderiam esses problemas serem resolvidos até no Poder Judiciário, o que não é positivo isso, não. Mas questões que podem ser resolvidas, como diz o doutor Carlos, na conciliação, na mediação, né? E ocupando o judiciário horas e horas, vizinhos brigando, litigando, se engalfinhando, por conta de regras estabelecidas por condomínio, regras locais, internas do condomínio, de tudo, até com pombos. Bem, o programa de hoje está aqui os nossos colegas de estúdio, doutor Teuda Jorge de Oliveira, doutor Carlos Sebastião Silvanina, e eu passo para o doutor Carlos Nina para fazer a primeira pergunta e apresentar o currículo, um breve currículo aqui, uma breve passadinha aqui no currículo do doutor Teudas. É verdade, Moreira, é um prazer muito grande estar aqui hoje com você, recebendo o doutor Teudas Jorge de Oliveira, médico veterinário, advogado, mestre e doutor em controle de vetores e pragas urbanas, membro da Associação Brasileira de Zoonoses, aposentado da Vigilância Sanitária do Estado, foi coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de São Luís, é o responsável técnico da empresa de controle de vetores e pragas urbanos, Extingue Dedetizadora. Doutor Teudas, é um grande prazer que nós, com certeza, hoje será um programa bastante educativo para todos aqueles que assistiram o programa, não só em São Luís, mas em qualquer outro lugar, porque serão informações bastante úteis, como já anunciou Moreira. Mas eu gostaria que você mesmo dissesse um pouco da sua experiência, antes de nós entrarmos nas questões propriamente ditas. Além dessa formação que nós já mencionamos aqui, um pouco mais de sua experiência como médico veterinário. Boa tarde para todos os telespectadores. Nós estamos aqui com imenso prazer a falar um pouco sobre essas zoonoses que estão atingindo de cheio não só o Estado, não só o município, como o país também. Nós temos um problema muito sério de superpovoação de pombos, que eles transmitem uma série de enfermidades que podem levar à morte do ser humano. E nós tivemos agora, como o doutor Nina falou, uma atuação da Vara de Direitos Difusos e Coletivos, fazendo com que a Prefeitura tome uma providência para fazer o controle dessas aves que transmitem uma série de enfermidades. E de antemão, nós podemos logo dizer, doutor Nina, que os pombos eles não podem ser exterminados, porque vai ser um crime do meio ambiente.
Tá? Eu vejo que você já entrou até na história dos pombos que nós estávamos conversando anteriormente, e isso vem em razão de uma decisão recente que teria compelido a prefeitura a fazer um controle dos pombos. Então, desculpe eu ter interrompido, mas é justamente para situar os nossos telespectadores, nossos ouvintes, sobre essa questão que o doutor Teudas está colocando. Houve uma decisão recente compelindo a Prefeitura Municipal a exercer um controle sobre pombos. Como fazer isso? É justamente isso, desculpe eu ter interrompido, mas é só para situar a questão. Por favor, pode continuar. O pombo, dentre muitas, pode transmitir a salmonelose, histoplasmose, ornitose, meningite inflamatória, dentre outras. Então, os pombos, eles são considerados ratos de asa. E eles são fáceis de reprodução, de proliferação, e algumas pessoas, por inadvertência, fazem a alimentação desses animais. Então, esses animais causam uma série de problemas de saúde pública que vão refletir no trabalho, porque são doenças incapacitantes para o trabalho e são doenças de difícil cura, e algumas que nem têm cura, tá? Ela atinge o sistema nervoso central e a pessoa acometida chega a perder até 50% do peso vivo. Como pode se dar essa contaminação? Essa contaminação se dá através das fezes. O pombo contaminado, quando ele defeca, essas fezes dele secam e as pessoas pisoteiam e o vento suspende essas partículas que são inaladas pelas pessoas e vai para o sistema respiratório e vai para o sistema circulatório e atinge o sistema nervoso central da pessoa. E pode levar à morte muitas dessas enfermidades. Então, o que é que tem que fazer? Como eu falei anteriormente, não pode eliminar, porque seria um crime ambiental. Seria sujeito de 2 a 5 anos de pena e multa. Como fazer? A prefeitura tem estrutura para fazer esse controle. A prefeitura tem técnicos que têm conhecimento técnico para fazer isso. A prefeitura tem formas de captar esses animais e levar para alguns outros lugares, porque se sabe, se não deixar numa distância considerável, eles voltam novamente. Por quê? Quando a pomba fêmea põe, aquilo ali fica um local marcado por ela. Ela volta para ali para tomar conta dos seus filhotes. Ela só vai sair dali novamente quando esses filhotes nascerem e puderem viver sozinhos, às suas custas. Então, para isso, tem que ir lá onde está sendo, elas estão pondo, para poder fazer essa retirada. E vocês sabem que o correio, ele veio dos pombos. Existiam os pombos correio que transmitiam mensagem de países, de continentes. Então, se você deixar a uma distância pouco considerável, esse pombo volta novamente para o mesmo lugar e dá uma nova reinfestação. Então, não é tão fácil como como a decisão jurídica está querendo que seja feita. Eu acredito que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde e a Secretaria do Meio Ambiente do município vão ter sérios problemas para conseguirem cumprir essa decisão judicial. É isso, nós estamos falando no caso de São Luís. Agora, imagine isso no universo maior, como todo o país, até fora do país, mas porque nós temos o caso, por exemplo, me lembro bem que é bem conhecido ali no Rio de Janeiro. Sim, o caso do Rio, isso. Havia, não sei, há algum tempo eu não vou ao Rio de Janeiro, mas havia uma concentração muito grande e as pessoas alimentando pombos ali. Então, em muitos lugares, em todas as cidades praticamente, há uma criação de pombos, há uma proliferação de pombos. Qual é a sua sugestão? Esse é o grande problema. A sugestão seria contratar uma empresa que seja específica nesse controle de pombos. Como seria feito? Seria feito a captação desses pombos por armadilhas e fazer a colocação deles em um lugar distante da cidade de São Luís. Diminuir a quantidade de oferta de água e alimento para esses pombos. Mas isso aí também não seria um crime, deixar, digamos, tirar essa alimentação, essa água para os pombos? Eles vão à procura de outros locais. Você vê, por exemplo, a João Lisboa aqui,
era uma revoada enorme de Era pombos. isso. Eu não sei o que exterminou aqueles pombos ali, mas hoje tem bem poucos. Mas em contrapartida, se você subir ali, quem vai para Coama, e fizer aquele retorno, tem um terreno baldio atrás daquelas lanchonetes, que tá uma coisa absurda de pombo. Não sei se vocês já prestaram É uma atenção. praça que é tem, uma né? praça Tem uma abandonada. praça, é verdade. Tá muito pombo lá. Então, por quê? Porque as pessoas colocam alimentos. Não seria, doutor Nina, não seria um crime, porque o crime seria se a gente exterminasse, prendesse, matasse. Prendesse esses animais e não oferecesse água nem alimento. Mas se você para de oferecer aqueles alimentos, ele vai à procura em outro lugar. E há uma transferência dele de um lugar para outro praticamente natural. Tá? Bom, é porque eu fiz essa pergunta porque eu conheço um caso concreto de um cidadão que tentou justamente evitar essa alimentação de gatos na rua, porque na rua em que ele mora, porque os gatos estavam ali colocando seus dejetos na calçada dele e aquele odor estava causando um mal muito grande. É um cidadão já idoso, então ele, para se proteger, estava fazendo isso, chegou até a assustar os gatos e acabou sendo processado por conta disso. Ora, aí eu lhe pergunto, será que é possível controlar esses pombos se não há um controle dos gatos nas ruas? Outro foco nessa transmissão de enfermidades. O gato também transmite uma série de enfermidades, dentre elas a raiva, que é uma doença fatal. A única forma de evitar a raiva ainda é a vacinação antirrábica humana e antirrábica canina e felina. Porém, esses gatos soltos, vocês terem uma ideia, cães e gatos, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que seja por volta de 10% da população. Então, se nós pegarmos hoje a população da Grande São Luís, né, nós vamos ter 10% de animais de rua, em condição de rua, de cães e gatos. Qual seria a solução? A solução seria, novamente, apreender esses animais, principalmente as fêmeas, fazer a castração e depois soltar esses animais. Por quê? Ia evitar que houvesse a proliferação maior. Mas existe uma série de pessoas que se dizem protetores de animais e que, na realidade, não sabem absolutamente nada de como manejar, de como tratar esses animais. Ao invés de eles tratarem os animais, eles estão criando um problema de saúde pública com a transmissão de zoonoses que esses animais transmitem, tanto pelas fezes, como pela mordida, pelo arranhão. Dependendo da parte que o cão ou o gato ferir a pessoa, o tratamento pode ser não eficaz e levar à morte. Porque se passar de 10 dias e o cão ou o gato que feriu um ser humano, se passar de 10 dias e começar a apresentar os sintomas da raiva no ser humano, não tem mais cura. O trabalho é feito quando há a mordida ou o arranhão nas pontas dos dedos, na face, na cabeça, e se forem profundas e dilacerantes, tem que entrar com tratamento de soro para depois fazer a vacina. Por que o soro antecipado, doutor Moreira? Porque se não fizer o soro, quando há a aplicação do soro, há um período chamado período de pré-patência, que é o período equivalente a um espaço de que o organismo vai ser forçado a criar anticorpos contra aquela doença. Então, nesse período de pré-patência, a pessoa pode apresentar a doença, se ele for mordido em lugares de muitas terminações nervosas, como eu disse, nos dedos e na face e na cabeça. Então, por isso é que é aplicado primeiro o soro para depois fazer a vacina. Porque se você fizer a vacina, antes da vacina criar anticorpos, a pessoa apresenta os sintomas, apresentou os sintomas, não tem mais cura. Vamos situar aqui, vamos colocar aqui situar um ponto aqui. A gente sabe que São Luís tem a prefeitura mais bem estruturada do Maranhão inteiro e não está conseguindo cuidar efetivamente de nada, não. É a questão dos pombos, é a questão dos gatos, é a questão dos cachorros, é o problema dos ratos, é o problema dos mosquitos. E tem esse Maranhãozão aí todo abandonado, pobre,
com populações muito pobres, em condições, convivendo com vários animais. Isso aqui está assim no interior também, Imperatriz também, Caxias também, por aí vai. Como é que a gente pode, primeiro, mais do que conscientizar a população, porque é essa que é atingida diretamente, né? Até as próprias pessoas que compõem a administração são atingidas diretamente. Como é que a gente pode conscientizar os gestores? Eu próprio vivo um drama numa casa ao lado da minha, que é abandonada, que tem piscina e que já está há 20 anos, a piscina, a casa, várias reclamações à prefeitura, à blitz urbana, matérias de televisão e não é resolvida. E como é que a gente pode conscientizar e formar uma estrutura nos órgãos públicos para combater essa chaga e esse mal, doutor Teus? Como conscientizar a administração? Só decisão da vara de interesses difusos e coletivos com o doutor Douglas Melo Martins, só isso não está resolvendo, nem vai resolver. Como é que a gente faz isso? Ter um órgão capacitado, capaz, com recursos para promover essa guerra na zoonose. Doutor Moreira, você falou a coisa certa, é uma guerra. Porque a ignorância das pessoas que não são da área acham que fazer determinadas coisas vai resolver o problema. Isso teria que ser um problema central, para sair, por exemplo, de São Luís, da capital, rumo aos interiores, aos 217 municípios, conscientizando os secretários de saúde dos municípios, que, por sua vez, conscientizavam os agentes de saúde para fazer o controle. Só aquela vistoria que a Vigilância Sanitária Municipal, através dos agentes de saúde, fazem nas casas, não vai resolver. Tem que ter um controle desses insetos, no caso, e dos roedores, por alguma empresa. Aí, quando você vai falar isso ao secretário de saúde ou secretário de educação, diz, não, nós já temos uma empresa que faz o controle de praga nas escolas e nos hospitais. Sim, mas e nos lugares adjacentes? E 150 metros em volta das escolas e dos postos de saúde? Ah, não tem, porque a gente já faz no hospital e na casa de saúde e nas escolas. Não funciona. Você pode ver, por exemplo, o governo federal, ao meu ver, criou o Dia Nacional contra a Dengue. O que é que eles fizeram lá? É só virar a garrafa de cabeça para baixo e botar a areiazinha debaixo dos pés de orquídea. Isso é um desserviço. É um desserviço, porque isso aí promoveu, doutor Nina, uma falsa segurança para a população. A população acha que fazendo isso vai resolver o problema, e está muito além disso. Aí tem o carro fumacê. Um dia antes eles anunciam, amanhã vai passar o carro fumacê na região do Olho d'Água, na região X, etc. O mosquito da dengue, fêmea, só voa até 5 da tarde. Só ela transmite a dengue. O macho não. Então ela vai, pica alguém que está doente, ela adquire e ela pica alguém que está sadio e transmite a doença. Certo? Então ela só voa até 5 horas da tarde. Eles vão para lá 4 horas, avisam que vão para o bairro. Chega no bairro, o que é que eles fazem? Todo mundo entra para casa e fecha portas e janela. Aí o produto que é utilizado, colocado, é uma coisa inócua, porque não vai atingir os mosquitos que estão dentro da residência. E o governo, a pessoa pensa que o governo está fazendo isso e que está resolvendo, mas não está. Então, teria que fazer o quê? Nesses lugares que tem os lixos em volta das casas, em volta das escolas, em volta dos hospitais, é feito um mapeamento e você vai e faz a detetização naquela região onde tem aqueles vasos, tampinha de guaraná, garrafa, pneu velho, etc. Tudo aquilo ali tem que ser pulverizado para matar o inseto. Não é só botar aquela substância dentro dos vasos da caixa d'água dentro das casas que vai resolver isso. É uma falsa ilusão e o governo está passando o pior, um desserviço que é causando uma falsa segurança de que você está fazendo isso correto. E a dengue é uma doença incapacitante. O vírus fica no corpo humano dando doença, dando dores nas articulações, impedindo a pessoa de trabalhar. Então, ela está gastando dinheiro com a empresa que faz o controle de praga no lugar errado
e está gastando dinheiro nos hospitais com a pessoa que não vai trabalhar e que vai para o hospital consumir remédio médico, horas de tratamento que deveriam ser feitos com pessoas que realmente mereciam isso e não por negligência do controle de praga naqueles lugares. O senhor citou aí a respeito de rato. Nova York está com um problema seríssimo de rato. Sim. É um dos lugares nos Estados Unidos que mais tem rato. O rato ele precisa de 3 condições para que ele viva: água, abrigo e alimentos. Água e abrigo o lixo dá, o alimento os ignorantes. Então, não é fácil. Agora, uma cientista lá nos Estados Unidos passou a fazer a colocação de um hormônio esterilizante dentro de ração e coloca para os animais, para os ratos. Os ratos comem e eles passam a ser inférteis. Você sabia que um casal de rato em um ano pode dar mais de 15 mil descendentes? As fêmeas parem de 8 a 16 filhotes, de 12 em 3 meses, e ele já fica com 1 mês, ele já está apto a se reproduzir. Geralmente o rato, um macho para 10 fêmeas. Quando as fêmeas parem, a partir de 3 meses, eles já são expulsos para criar novas colônias, porque os machos não deixam mais eles no lugar. Então, eles já vão formar novas colônias. E o rato pode transmitir uma doença que é a mais conhecida delas, tá? Que é a leptospirose. O rato infectado, ele urina na superfície e você pode passar a mão naquela superfície se você tiver com algum arranhão ou se você tiver com a pele muito tempo dentro d'água, há um espessamento da pele e a bactéria entra mesmo com a pele sem estar ferida. Daí, algumas profissões serem mais fáceis de serem contaminadas por leptospirose, que são quem trabalha em esgoto, que são quem trabalha com açougue, com carne, ou quem demora muito tempo nas invasões, quando há essas enchentes, você ficar muito tempo dentro d'água, há um relaxamento da pele e você pode pegar a leptospirose mesmo você estando com a pele intacta. Então, você abordou aí um ponto que, aliás, em alguns programas que nós temos participado aqui com o Moreira, é a educação. Você disse que a questão dos ratos, por exemplo, ele tem o abrigo, né? Mas a alimentação que dá são os ignorantes. E você está falando de Nova York. Então, imagino qual seria essa conduta do ignorante que contribui para essa reprodução. É com relação, naturalmente, aos alimentos. As pessoas que, primeiro, já constitui um problema sério, que é o desperdício, né? E a outra é esse descarte não controlado, ou mal educado mesmo. Sobre isso, que seria essa ignorância? Doutor Nina, para você ter uma ideia, de toda a produção agrícola de alimentos, 10% são extraviados. Da produção até chegar no consumo final. 10%. Você imagina 10% desses alimentos que são estragados, eles vão justamente para o lixo e ali vão servir de alimento para os roedores e para os insetos alados e ápteros. Mas muita gente acha que o rato come lixo. Puro e ledo engano. O rato não come lixo. O rato vai para o lixo procurar o que está bom. O rato vira 1 tonelada de lixo para comer um pedaço de queijo que esteja bom. E outra coisa, as pessoas dizem que o rato é nojento. O ser humano, se ele for bem educado, ele banha 3 vezes ao dia. Se ele não trabalha longe de casa, ele banha de manhã, quando acorda, meio-dia e de noite, quando chega. O rato passa 8 horas do tempo dele se higienizando. Então, quem é nojento, o ser humano ou o rato? Era como se nós passássemos 8 horas só se banhando. Ele passa 8 horas só se lambendo, só se higienizando para entrar novamente na toca dele. Daí é que a gente utiliza um produto que ele é aderente, por negatividade, um pó, é aderente ao pelo do rato,
quando ele vai entrar, que ele vai se lamber, se higienizar para entrar, ele absorve aquele produto, ele cai na corrente sanguínea e age sobre a protrombina, que é o 7º fator de coagulação do sangue, e dá uma hemorragia interna, e esse rato vai morrer depois em lugares estranhos que ele não sabe onde foi que ele se contaminou. Doutor Teudas, doutor Carlos Lina, nós estamos encerrando essa parte do programa na Band, aquele que é exibido pela TV aberta. Eu vou fazer uma pergunta para os dois colegas, muito rapidamente responderem, que é para o público telespectador do programa da TV aberta, que nós vamos continuar no YouTube. Qual o conselho que fica para a administração pública nessa guerra que eu acho que tem que ser travada? Qual o conselho que fica? O que vocês dizem, doutor Carlos? Não, eu dou o tempo para o mestre doutor que Teudas, entende do assunto. 1 minuto. Muito bem. O conselho que fica é pegar pessoas capazes para lidar com isso. Nada melhor do que a capacidade para lidar com determinados problemas. Quem não sabe é como quem não vê. Não adianta você fazer licitações e pegar empresas que não têm um responsável técnico habilitado para isso e colocá-los para fazer um trabalho que é um trabalho técnico. Não é um trabalho prático, é um trabalho técnico. Colocar um produto para um controle de roedores, botar um produto para controle de insetos é uma coisa. Saber por quê e saber como ele atua é outra. Então, as prefeituras de todo o Brasil, de todo o estado, tem que pegar empresa de pessoas que saibam o que está fazendo e não fazendo o que os outros mandaram fazer. E a lei 14.133, que é a atual lei de licitações, no artigo 7.2 e no artigo 22, dá a permissão para que seja feita contratação de forma direta, quando há um perigo de difícil reparação. E a morte de um cidadão é uma coisa irreparável. Está aqui, doutor Teudas Jorge de Oliveira, médico, advogado, e a gente vai continuar no